Vamos iniciar agora a nossa correção de geografia das páginas 2 a 9. Então, todo mundo pegando o seu manual de geografia. E nós tínhamos lá no início, vocês tinham que ter recortado e colado as imagens. Vamos ver se vocês acertaram. Então, aqui nós temos o Canadá, depois o Caribe, Andes e o Saara, que fica na África. Na página 3, o Monte Fuji, na Ásia, a Nova Zelândia e a Antártida. Então, eu espero que todos tenham acertado. E se você colou alguma imagem errada e não dá para retirar, circula a imagem e liga ela no local adequado, o local correto, certo? E aí, a única perguntinha que nós temos nesta página, que poderíamos responder juntos e todos praticamente iguais, é: onde você acha que faz mais frio? Nas montanhas, nos picos das montanhas lá em cima, ou nos polos, né? Polo Sul, Polo Norte. E o lugar que faz mais calor? Nos desertos, nos locais que tem litoral, com praia. Então, são os locais que fazem mais calor, tá? E aí, nós vamos para a nossa página 4, que nós vimos os elementos e as paisagens naturais e culturais. Nós vimos que paisagem é tudo o que nós observamos, mas as paisagens naturais são aquelas paisagens que o homem não modificou, o homem não mexeu em nada. E existem as paisagens culturais, onde o homem já fez várias mudanças. Então, nós vamos ver sobre isso. Então, a questão número 1 é: de acordo com o que Ita disse, que paisagem é tudo aquilo que podemos observar, vocês tinham que pensar nos lugares que você vê no seu dia a dia e comentar. Então, você vai escrever aqui um local onde você tenha imaginado na hora da lição. Continuando, nós temos uma imagem. Olha esta paisagem. O que nós podemos observar nessa paisagem? E como que você acha que é o cheiro desse lugar? Então, quem colocou que é uma floresta queimando e que o cheiro é muito ruim, é muito forte, não dá para ficar neste lugar, está certo. Na página número 5, como será o som desse local no momento que ele foi fotografado? Então, quem colocou que pode ter estalos causados pelo fogo, aqueles barulhinhos, ou barulho de galhos caindo, de folhas queimando, vocês têm que imaginar o local e escrever como que era o som do momento em que aquele local, né, aquela floresta, aquela mata estava sendo fotografada queimando. E a sensação térmica, será que era fria ou quente? Muito quente neste lugar, né? A temperatura era muito alta. É muito difícil o ser humano conseguir ficar perto do fogo, porque quanto mais perto, mais quente vai ficando. Além do risco de queimaduras. Aí vocês tinham que fechar os olhos, imaginar o local, né? Espero que vocês tenham feito isso. E depois nós tínhamos mais 2 imagens para observar. Olha só essas 2 imagens. Observando essas 2 imagens, qual delas é mais fácil observar os detalhes? Será que é a primeira ou é a segunda? Qual é a imagem que dá para eu perceber tudo rapidamente? Então, quem colocou que é a imagem do deserto, acertou. Por quê? Porque a imagem do deserto, ela tem menos elementos. Então, quanto mais elementos eu tiver em uma cena, em uma paisagem, mais difícil de identificar esses elementos vão ser. Então, notem que na primeira imagem nós temos só o quê? Céu e areia, certo? Então, continuando, nós temos a questão número 7.
Quais elementos compõem a primeira imagem? O que você pode identificar de elementos? O que eu tinha na primeira imagem? Eu tinha o céu e as dunas de areia. E na segunda imagem? Quais elementos compõem a minha segunda imagem? Então, a minha segunda imagem, eu tinha o céu, as árvores, o elefante, o relevo lá no fundo e o gramado. Olha só, né? O relevo seriam aqui as montanhas, né? Com árvores. Então, eu tenho muito mais elementos para identificar da primeira para a segunda imagem. Esses elementos possuem alguma coisa em comum? Tem alguma coisa que tem na primeira imagem que tenha na segunda? Vamos ver se você acertou. Quem colocou que as duas imagens são naturais, acertou. Que elementos? Eu coloquei só o céu. Não, eu quero saber o que eu tenho na primeira imagem que eu tenho na segunda. As duas imagens, elas são naturais. O homem não modificou nada. Não tem nada de presença do homem aqui que ele tenha feito. Então, a resposta número 9, as duas paisagens são naturais. Depois nós tínhamos o exercício número 10. Observe as paisagens da sua sala de aula. Como que nós não estamos na sala de aula, vocês tinham que imaginar. Na nossa sala de aula, há algum elemento natural? Não, né? Não existe elemento natural na nossa sala de aula. Número 11. A paisagem da sala de aula é uma paisagem natural? Não. Por quê? Porque existem elementos que não foram criados pela natureza. Ou seja, todos os elementos que nós temos na nossa sala de aula foram criados pelo homem. Página 7. Vamos ver a perguntinha da página 7, lá número 12. Hoje somos mais de 7 bilhões de pessoas ocupando a Terra. Será que, apesar disso, ainda existem paisagens naturais? O que você acha? Quem colocou que ainda temos paisagens naturais no nosso planeta, acertou. Como nós podemos ver, logo abaixo, algumas paisagens naturais, em que o homem não mexeu em nada, não modificou. Essas paisagens que nós vimos são naturais? Sim, porque são compostas exclusivamente por elementos naturais. Então, cada um vai fazer a sua resposta na número 13. Conversando com os seus colegas, responda: por que algumas paisagens permanecem naturais mesmo estando localizadas em lugares próximos a grandes concentrações? Porque, dependendo do local, pode haver altas ou baixas temperaturas, que são fatores que podem impedir a ocupação humana nesses lugares. Então, mesmo tendo lugares próximos a grandes concentrações humanas, grandes cidades, existem lugares que não têm fatores que deixe o homem construir naquele local. E para finalizar a nossa página 9, nós temos a perguntinha. Ita acha bom que existam lugares pouco ocupados pelos seres humanos. E você? Qual seria a vantagem da existência de lugares que dificultam a fixação humana? Porque essa dificuldade faz com que nós façamos a proteção dos recursos naturais presentes naquela paisagem. Então, dependendo do local, o homem não consegue sobreviver lá, porque ele é mais difícil
por causa de vários fatores, e aquele local ele vai ser protegido, aquele ambiente vai continuar protegido e os recursos naturais vão continuar do jeitinho em que foram criados, certo? E assim a gente termina a nossa lição, a nossa correção de geografia e voltamos logo em seguida com as nossas próximas aulas. Até mais!